Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade à nossa disciplina de culturas anuais, né? Na aula passada, na primeira aula, nós vimos o que é a cultura anual e o que é uma cultura perene, né? Então, dentro das culturas anuais, no Brasil, as principais é a soja, o milho e o feijão, sendo que a soja e o milho é produzido principalmente por grandes empresas e o feijão quase que na sua totalidade é produzido por pequenos produtores, tá ok? Então nós vamos falar um pouquinho da cultura da soja hoje, dentro das culturas anuais do Brasil. Vou falar um pouquinho de dados de produção. A estimativa, segundo o órgão internacional americano de dados de produção agrícola, para 2020 é esperado que o Brasil seja o maior produtor, né? A participação na produção mundial de soja está demonstrado aqui nesse gráfico, né? Nessa pizza aqui, ó. O Brasil é esse azul, portanto, o maior produtor espera-se para esse ano de 2020, tá? Seguido pelos Estados Unidos, Argentina, China, Paraguai e os outros países. Dentro do Brasil, os principais estados produtores são esses que estão aqui em vermelho escuro, né? Segundo a última estimativa da Conab, de fevereiro desse ano. Então, ó, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Né? A produção esperada do Brasil hoje é de 123 milhões de toneladas de soja, numa área de 36,8 milhões de hectares. Né? Tive a importância dessa cultura no país, só para a gente ter uma noção, a cana-de-açúcar ocupa aí por volta de 9 milhões de hectares, né? E veja o tamanho da soja, ocupa 36, quase 37 milhões de hectares, né? É, eu disse aqui mais escuro é onde a produção é maior, né? Mas ela é produzida em todos esses estados, com exceção desses de cor cinza, né? Mas aqui, porque o vermelho escuro, acima são os estados que produzem acima de 20 mil toneladas. Então, se pegar aqui 20 mil, nós já temos aí 80 mil toneladas nesses quatro estados, né? Mais de 80 mil toneladas nesses quatro estados, tá bom? Vamos falar um pouquinho da fisiologia da planta, principalmente os estados fenológicos. É muito importante na soja, assim como em outros grãos também, definir, que seja bem definido os estágios fenológicos da planta. O que é estágio fenológico? É o estágio de, de desenvolvimento, de crescimento da planta. Por que isso é importante? Para padronizar mundialmente o porte, né, da planta, no sentido, nós podemos falar de tamanho, né, falar assim, a planta hoje está com 30 centímetros, nós temos que aplicar um defensivo quando a planta estiver com 40 centímetros, isso não é um padrão de determinação de idade da planta, né? Então, aí que entra os estágios fenológicos, porque quando eu falo estágio fenológico que a planta está, independe do tamanho, porque nós temos cultivares que crescem mais, outras crescem menos, dependendo do seu ciclo. Então, o estágio fenológico vem exatamente para isso, principalmente na aplicação de defensivo agrícola, é determinado sempre em função de estágios fenológicos. Então, vamos dizer quais são. Né? Nas sojas, tem o estágio que é designado com a letra V, que é os estágios de vegetativos, né? Os estágios de crescimento, e os estágios determinados, né? Denominados com a letra R. Então, lá, estágio vegetativo é aquele de crescimento, estágio reprodutivo é o de produção de grãos, tá certo? Então, vamos lá, né? Então, aqui começa no VE, VC, aí vai V1, V2, V3, aí entra no ciclo, né? Termina o ciclo vegetativo e começa o ciclo reprodutivo, que vai até o R8, tá? Esse ciclo total leva aí de 100 a 160 dias, dependendo da cultivar, né? Precoce, semi-precoce, dependendo da região aonde está sendo produzido. Vamos ver um pouquinho mais em detalhe, né? Em detalhe, o que são esses estágios vegetativos? Os dois primeiros, né? Que a gente vê aqui, ó, VE e VC. VE é o estágio de emergência, tá vendo que a planta está em estágio de emergência. E o estágio VC
já tem a formação dos cotilédones, né? Aqui, ó, o cotilédone ainda está fechado e aqui os cotilédones abriram, né? Então, o estágio VE é o estágio de emergência, estágio VC é o estágio que já está com o cotilédone aberto, tá certo? E depois do VC, a gente classifica em V1, V2, V3, V4, V5 até VN. O que é cada V? É cada nó. O que é o nó? O nó é quando forma essa axila, uma ramificação do caule principal, né? Por que esse aqui não? Esse aqui é aquela folha cotiledonar, isso aqui não é quando elas estão assim paralelas, na mesma altura, isso aqui é uma folha cotiledonar, uma ramificação do cotilédone, né? Aqui é um nó. Então veja aqui, ó, primeiro nó, V1, segundo nó, V2, terceiro nó, V3, quarto nó, V4, quinto nó, V5, sexto nó, V6, depende da cultivar, vão ter o seu tamanho. Então, dessa forma, a gente padroniza. Então, você vê que a gente não está mais falando em tamanho de planta, e sim estágio vegetativo, ou seja, quantos nós tem. Então, olha lá. Então, vai descendo, V1, V6, sexto nó é o V6, e assim por diante, VN até o enésimo nó, dependendo da cultivar, vai ter bastante nó. Tá certo? Agora, os estágios reprodutivos, que são designados com a letra R, esse é de R1 até R8. Esse não segue até a quantidade igual ao V. O R é de 1 a 8, sendo que o R1 e R2 etapa de florescimento, R3 e R4 desenvolvimento da vagem, R5 e R6 desenvolvimento do grão, R7 e R8 de maturação da planta. Nós temos detalhados, né, que nem a gente vê aqui, ó, estágio de florescimento, R1 e R2. Então, ó, uma flor aberta em qualquer nó do caule, ou seja, nós temos a descrição exata de quando termina um R e começa outro, né? Estágio de florescimento, os dois de formação de vagem, os dois de enchimento de grão e os dois de maturação. Olha lá, R8 é a maturação plena, quando 95% das vagens estão de coloração madura. Então, aqui fica designado exatamente quando passa de um estágio para outro, estágio reprodutivo, tá certo? Sendo que aqui a maturação ela ocorre no estágio R8, quando ela está pronta para ser colhida, é o estágio R8, tá certo? Então, aqui, ó, o R1, início do florescimento, R2, florescimento pleno, ou seja, nós já estamos vendo o florescimento. Então, terminou o ciclo vegetativo e começou o ciclo reprodutivo, R1, quando inicia a floração, tá ok? E R2, a flor já está lá. Então, veja aqui, ó, que a vagem tem, daí começa o R3 com a formação da vagem e vai até o R8 com a vagem madura. Então, aqui vai passando do R3 até chegar no R8 de vagem madura. Tá ok? Com relação às temperaturas, né, tem três critérios fundamentais a soja, que a gente tem que sempre lembrar disso, que é temperatura, fotoperíodo e água, né? Esses três parâmetros são fundamentais na produção da soja, tudo é baseado em cima disso, tá? A temperatura ideal de 20 a 30 para o crescimento mais próximo a 25, para a germinação mais próximo a 30, tá? Só que nem, por quê? Temperaturas abaixo de 20 é prejudicial à planta, né? Ela atrasa a colheita porque ela inibe, ela demora o crescimento da planta. Aí a gente vai falar, então alta temperatura é bom. Também não, temperatura muito elevada prejudica o crescimento, estabelecimento das plantas, tá? Também reduz a taxa de crescimento, temperaturas acima de 30, atrapalha a floração, acelera demais a maturação e também a planta vai florar, ter flor de modo precoce para as plantas baixas, né? Promove dano mecânico se tiver com umidade muito baixa na hora da colheita. Se for produção de semente, diminui demais a qualidade da semente, a semente enruga. Então, a soja é uma planta bem sensível à temperatura. Outro item que eu estava dizendo é o fotoperíodo. O que esse gráfico quer dizer? Quanto
mais longe da linha do Equador, que é essa azul, mais o dia tem variação entre o período de luz e o período de escuro, tá? A planta da soja é uma planta de período de dia curto. Então, cada cultivar tem a sua especificidade. Quanto mais longe você estiver da linha do Equador, né, no caso a linha vermelha, mais é o fotoperíodo, ou seja, aqui ó, nós temos 18 horas de luz contra 12 de, de, de claro, de escuro. Então, esse é o fotoperíodo em horas. Então, você vê, quanto mais próximo do Equador, menos a gente tem variação de fotoperíodo, né? Sendo que aqui no Equador são 12 horas de claro, 12 horas de escuro. Quando a gente vai subindo aqui, ó, 14 horas de claro e 10 horas de escuro, e assim sucessivamente, tá ok? É por isso que quando a gente vai trabalhar com uma cultivar, ela vem com a recomendação, ela não pode ser plantada, dei um exemplo aqui, ó. Então vem aqui exatamente a época, você pode fazer a semeadura daquela soja, você não pode plantar em qualquer época, você não pode plantar em qualquer região. Então cada cultivar tem a sua região e a sua época de plantio, tá ok? Isso tem que ser bem atento, principalmente por conta desse fotoperíodo necessário para cada cultivar. E a água, assim como em todo vegetal, mas na soja não é diferente disso, né? Que o seu próprio crescimento, né? Expansão da planta, sustentação, ela é responsável pela fotossíntese, né? É o solvente dos nutrientes, transporta os nutrientes, tá? Por todos os movimentos de abertura e fechamento de estômago, a água é imprescindível, tá ok? Os estágios mais importantes que a gente vê aqui, ó, que no V2, que é o estágio de crescimento, a necessidade, o que é isso aqui? ET, evapotranspiração, né? Que foi visto lá na disciplina de irrigação, milímetros por dia, né? Evapotranspiração, quanto que está evapotranspirando por dia. A gente vê aqui, ó, que a partir do V2, a evapotranspiração passa de 5, chega a 6, e olha que o estágio R2, que é aquele estágio que está enchendo os grãos, né, estágio de enchimento de grãos, a necessidade de água é muito grande. Então, por isso que tem que ser seguido exatamente a recomendação daquela cultivar para quando ela atinge esse estágio R2, na sua região, ter água disponível nessas condições. Quando existe irrigação, sistemas de irrigação, essa preocupação pode ser controlada de modo pela chuva artificial, pela irrigação, né? Mas quem não tem irrigação tem que tomar esse grande cuidado e obedecer, tá? E uma vez todas aquelas fotoperíodo, temperatura e umidade do solo estando de acordo, nós temos a produtividade esperada da soja no Brasil, tá? Aqui a gente vê que ano a ano vem tendo um acréscimo, veja que a estimativa para 2020 é de 3,3 toneladas de soja por hectare. Tá ok, pessoal? Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre a soja. Até mais.